Hoje, no quadro Soldados Voluntários do Terceiro Reich, falaremos o porquê desses homens se aliarem aos alemães, quais foram as motivações e qual foi o seu desfecho. O que se sabe que, pelo menos de acordo com o livro The German Army, 1939 to 1945, North Africa and Balkans, ou Exército Alemão 1939 a 1945, África do Norte e Balcãs, de Nigel Thomas, é que a Legião Árabe Livre se reuniu na Tunísia em janeiro de 1943, como uma consequência do Batalhão de Treinamento Árabe Alemão formada pela Wehrmacht, quase exatamente um ano antes. Esse batalhão, de acordo com o livro de Robert Sattloff, Among the Righteous, Lost Stories from the Holocaust's Long Reach into Arab Lands, ou Entre os Justos, Histórias Perdidas do Longo Alcance do Holocausto em Terras Árabes, representou os esforços gerais dos alemães para criar e comandar unidades compostas por tropas voluntárias do Oriente Médio e do Norte da África, após reuniões estratégicas cooperativas entre o Terceiro Reich e os líderes árabes no final de 1941, como o caso do líder revolucionário palestino Amin al-Hussein. Dada esta cooperação, os alemães conseguiram recrutar alguns árabes que tinham sido feitos prisioneiros depois de servirem involuntariamente nos exércitos inimigos dos governantes coloniais da região, os franceses e os britânicos. No entanto, muitos dos outros homens que se juntaram à Legião Árabe Livre o fizeram como voluntários. Esses homens, dos quais alguns poderiam ser categorizados como negros, outros como do Oriente Médio, como o Egito, o Iraque, a Síria, a Arábia Saudita, a Tunísia, a Argélia e além. Juntos, escreve Sattloff, eles formavam entre 3 e 4 batalhões, totalizando cerca de 6.500 soldados sob o comando do Terceiro Reich. Embora a Legião Árabe Livre tenha servido no Cáucaso, na Tunísia, na Grécia e na Iugoslávia, combatendo os partisãos locais, geralmente eles estavam na retaguarda ou até mesmo na defesa costeira. Primeiro, muitos dos voluntários da Legião Árabe Livre e os alemães encontraram dois inimigos comuns, os britânicos e os franceses. Para o Terceiro Reich, esses dois países eram seus inimigos, mas para os voluntários da Legião Árabe Livre, a Grã-Bretanha e a França eram os antigos mandatários da região. E o alinhamento com os alemães ofereceu aos voluntários a oportunidade de libertar-se de décadas da opressão anglo-francesa. Os alemães aproveitaram esta raiva de forma usando propaganda para lembrar aos habitantes locais que, ao contrário da Grã-Bretanha e da França, a Alemanha nunca colonizou o norte da África e o Oriente Médio e não tinha planos para fazer no futuro. E mesmo o próprio nome da Legião Árabe Livre, estampado num emblema usado por todos os membros, pretendia certamente agradar aos potenciais voluntários. Esses voluntários queriam lutar contra os britânicos em Bagdá, mas como os ingleses conseguiram lidar com a situação, esses homens acabaram ficando na Grécia até sua dissolução em 1945. A conclusão é que esses homens se voluntariaram como muitos outros. A resposta é clara. Queriam se livrar de seus colonizadores e viram nos alemães seus heróis. Para os alemães, foram homens que podiam auxiliá-los. Afinal, a Alemanha tinha vários inimigos, aliados em um momento crucial como esse. Poderia ser a resposta, assim como foi. No próximo capítulo falaremos da Phrase Indian, ou seja, a Frente Indiana. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Um abraço e até a próxima.